Você pode contar com a maior rede de assistência médica da região. Recursos próprios com tecnologia de ponta, além de excelência e cuidado em cada detalhe. Unimed Campos. Pode contar. Oito horas 11 minutos em Campos, voltamos com Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM 98,3. Estamos ao vivo também pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você pode acompanhar este programa, inclusive pelo YouTube, Instagram, Facebook, fica disponível esse arquivo. Você pode ouvir, assistir aí na melhor hora do dia para você. E no podcast também, lá em todas as plataformas tocadoras de podcast. Campos já teve chuva hoje, tem sol agora entre nuvens, mas olhando pelas imagens aqui do Senzanet, lá no Trevo do Índio, por exemplo, tá bem fechadão o tempo ali na região do Itaoca, aquele, a gente chama aqui de, região, a gente chama aqui não, né? É na região sul do nosso município, aqui na área central, né? Então, tem chuva sendo formada por ali, o que deve, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, para hoje, deixar o tempo parcialmente nublado, com temperatura máxima de 32, mínima de 23, agora faz 26 graus aqui no centro. A sensação térmica, deixa eu só conferir aqui, 28 graus. Deu diminuída na minha impressão aqui, parece que diminuiu um pouco. Que calor aquele negócio, né? Você passa o dia inteiro trabalhando no ar-condicionado, você fala, que calor. Mas, para quem está aí no calorão, realmente está muito quentinho, ainda com o clima, a umidade relativa do ar assim, mais alta, sempre aumenta também a sensação térmica. Mas até o momento, só 2 graus, né, acima da média, então 28 graus de sensação, 26 graus agora aqui no centro da cidade, não chove neste momento. Programa de hoje no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem. Temos o prazer de conversar com a professora, futura psicóloga também, Maiara Tavares dos Santos. E ela é integrante do Movimento Unificado de Mulheres de Campos. E a gente está aqui com essa pauta importantíssima, que é o Dia Internacional da Mulher, próximo sábado, dia 8. Vocês vão fazer alguma ação? Acho que... Então, a gente está programando um ato, né, por conta dessa questão do carnaval, né? A gente vai fazer no dia 14, um ato, aí todas as mulheres, a gente está vendo ainda, está organizando, né, mas vai ter, com certeza, uma exposição para falar sobre a questão da violência, né, e vamos fazer faixas e tal. A gente vai fazer um convite também no Instagram do coletivo, chamando as mulheres para vir para a confecção, né, e para a gente ir para as ruas para estar fazendo as denúncias necessárias também aos casos de violência doméstica, também falando sobre a questão, né, do Brasil ser o país que mais mata também mulheres trans. Então a gente também vai levantar essa pauta, porque toda vida importa e a gente quer que todas as mulheres tenham liberdade de caminhar pelas ruas da cidade, de todo o Brasil. Tem muita pauta aí importante de ser trabalhada, de ser lutada e naturalmente conquistada, né? O carnaval atrapalhou muito, né? O dia 8 em si. Ficou. Foi difícil. Não tem como se tirar nenhuma atenção do povo brasileiro, do tipo assim, vamos fazer um evento maior que vai suplantar o carnaval. Eu acho que não consegue, não, José. Não, e tudo bem, né? Porque o povo já trabalha o ano inteiro. Deixa o povo pular carnaval, que é político também, a alegria, poder também viver, enfim, necessário, né? A gente já vive uma tensão o ano todo. Não tenha dúvida, isso é importantíssimo. Ônibus lotado, metrô lotado, trabalho, casa, né? Já é tão difícil a vida cotidiana. Não, e aí, né, não tem uma... Mas eu já estava vendo o calendário lá para abril. Eu tenho uma professora em casa, né? Então eu manjo tudo de calendário. É assim ou não é? Não. A gente vive de feriado e datas comemorativas. É verdade aqueles memes da internet, professora? Um pouco. Não, porque terminou um carnaval, aí eu já postei lá também. Gente, tô olhando aqui, ó. De abril, nós vamos ter
Cadê abril? Abril, peraí, cadê o calendário aqui, gente? Rapidinho. Abril nós vamos ter um mega feriadão. Ó, começa aqui no dia 18. 18, não é? Não sei. Não nega aí a categoria, não, professor. É porque eu não tô atuante, eu tô estudante. Você tá mais estudante do que o professor no momento. Ó, dia 18 é o dia da Sexta-feira Santa? Sexta-feira Santa. Paixão de Cristo, sexta-feira. Tá aí, que meu calendário aqui tá todo em branco. Não, tá aí, ó. Isso, Beto achou ali, ó. Outro também que só vive de feriado também. Não, mas ele me ajuda muito. Aí vem dia 18, sexta, 19 e 20, domingo, sábado e domingo. 21, segunda, dia de Tiradentes. Então, beleza. Só que aí vem dia 23, quarta-feira, dia 8, dia de São Jorge. Ô, São Jorge, valeu-me, São Jorge. Então vai dar sexta, sábado, domingo, segunda. Essa nós vamos ter que fazer um combinado aí. E quarta. Bom, feriadão aí, longo em abril, mas isso, e aí trazendo para o campo do comércio, isso é muito ruim, sabia? É complexo. Muito ruim, porque há uma discussão muito grande sobre isso aqui no estado do Rio específico, porque se você perceber ali, vai ter, ano que vem, por exemplo, vai emendar direto, porque tem um feriado que ainda cai no dia 20. Mas aí vai, dia 20... Hã? Não. Lá é nesse feriado de abril. E são assim, são 5, 6 dias parados. O comércio sente, né? Sente e muito. Então aí a gente precisa ter um equilíbrio nesse feriadão de abril. É sempre polêmico, sempre polêmico. Por conta também dessas datas e por conta do estado do Rio ter ainda a celebração de São Jorge. Bom, Mayara, nós voltamos para a gente falar sobre essas pautas que a gente traçou aqui, mas deixa eu ler só uma mensagem aqui que chegou aqui no Face, da Noêmia Magalhães. Noêmia. Ela é uma pessoa maravilhosa. Tá, pode falar dela. Eu adoro Dona Noêmia. Um abraço para ela. Você, torcida do Flamengo, do Vasco, Fluminense, todo mundo. Dona Noêmia, eu não conheço pessoalmente, mas todo mundo gosta e gosta muito da Noêmia. Convida ela para vir aqui também. Vou convidar, sim, não tenha dúvida. Aliás, tem esse débito com a Noêmia Magalhães. Para todos os comunicadores dessa emissora, não poderia ser a melhor maneira de iniciar a Semana das Mulheres. Me sinto muito representada pela entrevistada, a Mayara. Posso dizer que Mayara foi uma das melhores pessoas que conheci nos últimos tempos. Sabe quando tudo lhe falta? Força, esperança. Aí chega a Mayara com um abraço, te devolve todas as forças e esperança. Tão jovem e tão gigante. Gratidão, amiga, por tudo o que você representa para todas as mulheres. Muito agradecida, Dona Noêmia. Ela que é isso tudo. A gente só vê o que a gente é. Que ela receba também meu carinho, porque Dona Noêmia é sinônimo de muita força, né? Na luta lá no Açul. É uma mulher que resiste, que é batalhadora, que cuida, que trabalha no campo e que tá aí numa luta contínua, né? Que devolvam as terras do Açul já. A luta dela é muito grande, né? E não precisava daquilo tudo. Bom dia para Kelly Viter. Kelly Viter também é advogada, foi presidente da OAB Mulher. Sim. Figura também também expoente do Movimento Unificado de Mulheres. Ela é integrante também? Faz parte, ela tá aqui. Que legal. A Magnólia Vicente aqui, Magnólia Vicente Carvalho. Bom dia, parabéns, Cláudia. Para mim não, parabéns para você, minha amiga. Seu programa sempre trazendo pautas importantes. A Mayara me representa muito, gigante na luta das mulheres. Pode falar de Magnólia. Magnólia, ela é assim, né? A gente aprende muito, são muitas trocas. Ela sempre levanta. Eu acho que isso é muito bonito dentro do movimento, né? A gente sempre se levanta, se encoraja. Ocupar espaços como esses, às vezes, é muito difícil, né? Porque a gente, às vezes, fica insegura. E ela foi uma pessoa que me encorajou muito estar aqui, assim como a Dani também, a Dani Pado. Não, amiga, você tem que estar, você pode sim, você sabe falar. Porque é isso, né? Às vezes a gente fica um pouco insegura. E aí a gente é normal, encorajado, né? A gente é encorajado por elas, assim, então... Não, e a gente, por ser homem também... Eu não sou gigante sozinha, eu sou gigante porque tem
além de todas as outras que vieram antes, mas mulheres que no presente me fortalecem muito, assim, a professora Natália, né, que também veio candidata pelo PSOL, que é uma grande amiga também, a Dani, a Juju e tantas outras mulheres que fortalecem, assim, né, e que nos encorajam para que a gente possa ocupar os espaços que nos são dados e que nos são possibilitados. Não, e aqui somos homens, né? Eu, o Beto tá aqui, isso também pode dificultar. Eu entendo perfeitamente, sim, mas eu acho mais um desafio a ser vencido por vocês, mulheres. E que venham para cá e para trazer realmente. Você sabe que eu sofro aqui uns ataques aqui de vez em quando? Cláudio, mas não tem tanta besteira que eu até esqueço. Mas não desfaz da nossa categoria, não. Que categoria, maluco? Que história de categoria é essa? Não estou falando de categoria, não. Estou falando de seres humanos que tem lugar em todos os lugares, em qualquer lugar, onde quer estar, onde quer ficar, o que quiser ser. Umas doideiras dessas. Eu tomo umas pagadas. Porque você defende muitas mulheres. Como é que você quer que eu defenda quem? E é isso, São né, quantos anos de desculpa? de violência, que é isso. Meu Deus Mas do assim, céu. é exatamente isso. A gente precisa de homens que participem da luta contra o feminicídio, porque quem agride as mulheres são majoritários. Né? O feminicídio é feito por homens, né? Então, assim, a gente precisa de homens que auxiliem a nossa luta. Inclusive, né, durante o carnaval foram várias colocações como essa. Tá vendo uma mulher sendo importunada, né? Alguém indo para cima, que outro homem não é para agredir, mas que naquele momento ali afaste, faça alguma coisa. A gente precisa, inclusive, de homens que se posicionem, né, para poder a gente conseguir mudar esse quadro. Não, acho isso muito importante, sim, e defender essa pauta. Pô, tomar pancada sempre, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, pode bater à vontade. Vou ficar do lado das mulheres, acho que é por aí. A força que a gente tem vem delas. E também não se sinta constrangida nem nada, não, porque aqui a dona desse grupo é uma mulher. Dona Diva Abreu Barbosa, e essa é guerreira demais também, então representa muito a todos, não tenha dúvida. Vamos falar de representatividade, então, já que a gente está falando disso. Uma empresária, dona de um grupo, o maior grupo de comunicação do interior do estado, é o Grupo Folha da Manhã de Comunicação. A mulher hoje, ela tem ainda, que já avançou, já melhorou, você vê várias CMOs, CEOs de grandes, de big techs aí, mulheres. Como que está esse nível de representatividade? Eu falei para você internamente aqui, o que, assim, fico constrangido em falar, mas é aquela coisa, tenho culpa e não tenho? Não sei, vocês podem julgar. Mas para um homem ver uma mulher dirigindo um ônibus, é um negócio fora, não é absurdo, não é, chama a sua atenção. Você já reparou isso? O que tem de ainda de distante para você nessa questão da representatividade? Ainda tem muitos lugares que... Você já viu mulheres pedreiras? Você já viu? Eu não vi, mas eu já vi na internet também. Exatamente. Pessoalmente, não. Bom, mulheres médicas, psicólogas. Porque, assim, tem uma estrutura, sabe, assim, de machismo em algumas profissões que só pode homem. Como é que é isso? Então, né, a gente, quando a gente fala, né, da luta das mulheres sobre ocupar, né, o trabalho e conseguir trabalhar e sair da vida privada do lar, né, da mulher como uma pessoa do lar, doméstica, para enfrentar o mercado de trabalho, isso a gente falando também, né, enfim, a gente vai falar de mulheres, né, então tem mulheres que, pela questão própria mesmo da escravização, que trabalhavam desde sempre, né, então a gente, mas enfim, outras que foram adentrando o mercado de trabalho, e aí há essa questão da divisão social do trabalho, também uma divisão de gênero, né? Então, tanto a mulher que majoritariamente exerce o lugar do cuidado, quando ela vai para o mercado de trabalho, normalmente, né, majoritariamente nós temos mulheres enfermeiras, mulheres psicólogas, professoras, e aí em algumas outras profissões, né, quando você vai, por exemplo, no curso de engenharia, ou você vai no curso de psicologia, você tem, às vezes, mais homens no curso de engenharia e mais mulheres no curso de psicologia, né? E isso é por conta mesmo dessa educação, da forma como é desempenhado. Só que o que a gente sempre coloca é que
a mulher tem que ser livre, tanto para estar como uma jogadora de futebol, né? Porque a gente tem a Marta aí também, que abriu caminhos, né? Para tantas outras meninas. Ela foi essa mulher, né, a Marta, que ela não teve referência nenhuma e hoje ela é referência para tantas outras. Então, a representatividade é muito importante. Essas mulheres, né, que eu estou sempre falando aqui, que vêm antes e que abrem espaço para que a gente possa ocupar. Que fala, não, eu posso ocupar esse espaço sim, mas existe um determinismo biológico colocado, né? Como se naturalmente a mulher estivesse direcionada a esse lugar do cuidado, do maternar, né? E isso é algo que a gente tá vendo cada vez mais as mulheres conseguindo subverter essa situação, porém, existe a questão também salarial, né? Que há uma diferença no salário de homem e mulher, né? E isso é um problema, enfim, né? O dia de hoje, né, sendo lembrado lá atrás pelas mulheres russas, enfim, que lutaram, né, para que elas pudessem ter um salário melhor e condições de trabalho melhor, e inclusive a igualdade de salário. E até hoje, né, em 2025, a gente tem aí uma questão de, no mesmo cargo, exercendo a mesma função que um homem, a mulher ter um salário inferior, né? E isso aí também colocado como se fosse, enfim, a gente fala sempre, né, que a gente tem que ser muito melhor para poder ocupar determinado espaço, né? E aí a gente vai falar que a mulher, além... A palavra até quando a gente fala de empoderamento, assim, do empoderamento feminino, é uma palavra muito importante, mas às vezes causa em nós mulheres, né? Hoje até mesmo a questão da psicologia a gente vem analisando isso, uma pressão muito grande, né? Porque ao mesmo tempo que você precisa exercer a função do cuidado domiciliar, ser mãe, ser esposa, você também precisa exercer uma boa função, né, no seu trabalho, desempenhar um trabalho impecável, né, e exercer a função do cuidado. Então, acho que hoje, uma pauta, né, voltando também à questão da relação de gênero, assim, a gente precisa também reeducar as nossas crianças, né, ou estar educando de forma diferente, para que também meninos, né, crianças, entendam que o lugar do cuidado também está ligado também ao homem também, né? Porque quando você vai, inclusive, no hospital, eu muitas vezes preciso ir no hospital ficar, muitas vezes. Às vezes acontece da minha avó hospitalizar, né? E aí eu passo a noite, às vezes, revezo com a minha mãe, com as cuidadoras, e a gente vê, é sempre uma mulher que cuida de outra mulher. Dificilmente você vê ali que, tem um esposo ali, tem um filho ali, acontece. Eu vi também, mas a maioria são mulheres, né? Então, eu acho que esse lugar do cuidado, né, de quem cuida, é algo muito importante. E falar sobre a mulher ocupar o mercado de trabalho é falar sobre alguém também que vai dividir essas tarefas domiciliares com ela. Então, esse empoderamento, por isso que eu tô falando, né, pode parecer confuso, né? Mas é porque tá tudo extremamente conectado. É essa relação que, para que a mulher possa assumir outros cargos e ocupar outros espaços, a gente precisa estar tendo essa... A gente precisa que ocorra essas alterações também em os comportamentos e nas relações também. Quando você vai falando aí dessa representatividade, eu vou lembrando aqui o quanto houve já de avanço. E é claro, é evidente que a gente volta ao mesmo tempo a entender que, poxa, se avançou assim é porque houve um tempo de atraso muito grande. Você falou de Marta, futebol, vamos lá. Eu falei aqui motorista de ônibus, falei pedreira, para poder colocar todo mundo no mesmo nível. Tanto lá, falei de CEO, CMO, citei aqui a diretora do grupo, citei médico. Então, assim, para colocar todo mundo no mesmo patamar, porque não tem lugar de ninguém. Sim. O futebol hoje, as emissoras de TV têm narradoras femininas. E olha, eu vou lá na conta delas lá, nas redes sociais, rapaz, é muito hater. É muito hater. Mas muito. Aí a mulher vai e coloca lá, hoje eu vou narrar tal. E a mulher coloca, arrumando a mala, que é coisa legal e tal. Aí faz a postagem, né? Partiu o Maracanã narrar Fla-Flu. Aí os caras, pelo amor de Deus, não, vou desligar a televisão, vou ouvir o rádio. Pô, é muito hater. Não, mas é muito. Pode ser você não gostar, mas assim, só porque não gosta porque é mulher, aí é duro, né? Aí é duro. É misoginia, né? Misoginia, mas no mínimo. Então, além disso, né? Então aí tem mais. Mas olha, vamos aos avanços então, e eu quero que você analise, por favor. Você tem a Edna, juíza de futebol,
Da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, não tá, Beto? Eu olho para Beto, que Beto acompanha mais futebol do que eu tô acompanhando ultimamente. Mas, assim, Edna é uma das árbitras que quebraram essa bolha, que furaram essa bolha, quebraram essa barreira de mulher, não é só na bandeirinha, não. É auxiliar. Aí ficaria também, né, no mesmo patamar que está hoje, apesar de ser um avanço, que antes até nem tinha. Mas hoje ela é uma árbitra de futebol da primeira divisão e o couro come com ela. Ou seja, onde é o lugar da mulher? Onde ela quiser, né? Não tem lugar. Eu acho que o lugar da mulher é onde ela quiser. O que eu vejo, assim, o que eu percebo nos estudos e nas nossas conversas no Movimento Unificado também, é que para a gente ocupar esse espaço, a gente precisa fazer o triplo de esforço, o quíntuplo de esforço, para poder a gente demarcar que a gente pode estar ali sim. Então, eu acho que isso é algo que é muito danoso, inclusive para a nossa saúde mental, né? Porque a gente se questiona muito se aquilo realmente é bom. Então, a gente estuda muito mais para que a gente valide algo que a gente está sentindo ou que a gente sofre na pele, né? Então, eu acho que é extremamente necessário que a gente fale sobre isso, que a gente coloque em evidência essas mulheres, mas que a gente saiba também que até chegar lá, com certeza, né? A gente vê também comediantes, né? A gente tem a Giovana, acho que é a Giovana Fagundes, que ela sempre fala, né, de quanto que ela já sofreu com assédio, né, e que às vezes você parece que a mulher, e aí quando a mulher, né, é do padrão de beleza bonita, o que que ela conseguiu o que que ela fez para chegar lá, né? Há sempre esses questionamentos, né? E você sempre tem que ouvir as piadas de haters, né, falando que não quer ouvir, não ouve, gente, não precisa ir lá e ofender, né? E enfim, amedrontar, né, e ameaçar. É muito difícil, né? É uma situação. É por isso que assim, a gente pontua, de fato, houve avanço, mas eu acho que é necessário pontuar que os avanços ocorreram pelo esforço da luta das mulheres, né? Não foi porque a sociedade, em dado momento, falou assim: olha, que não, realmente a gente vai abrir. Não, você tem que bater na porta, insistir, falar, dizer, né? Igual quando a gente fala, né, dos equipamentos, né, que estão falhando muitas vezes no atendimento. A gente fala de novo, e aí, né, as tragédias acontecem, e aí a gente fica aí exaltando mulheres homenageando mulheres que foram praticamente Marte, né? Então a gente não quer isso, né? A gente quer realmente que a gente tenha direito e que a gente possa ocupar os espaços. Enfim, a gente já sabe que vai ser luta em cima de batalha mesmo, isso aí já está posto. Mas é bom demarcar isso, né? Que são avanços que foram conquistados pelo esforço, por muita dor, por muita luta e com muitas sofrendo, né? Não houve reconhecimento, que você quer dizer? O reconhecimento ele só vem depois, assim, de muita luta e quando aquilo vai virando também uma política também do próprio capitalismo, né? Quando isso gera lucro, quando isso gera engajamento, né? E aí isso vira também um lugar, né, que é fomentado. Então, eu acredito que é isso. A gente também tem que ter estratégia para poder se aproveitar dessas questões também e ocupar. Não tenha dúvida. Aí marca lugar. Não tenha dúvida. Se foi contra gosto ou não, se não foi do jeito romântico que queria, mas pelo menos vai no peito e na raça. Eu acho legal. Bom, mas a sua fala, assim, muito chamativa. A gente se esforça o triplo para chegar numa condição que um homem faz uma vez só. Um esforço único, né? Muito bom. Sobre a importância do empoderamento econômico, o empoderamento financeiro, como que você vê essa parte também na vida das mulheres? É muito importante, principalmente quando a gente vai falar da violência doméstica, né? Porque quando a mulher ela é dependente, totalmente dependente do agressor, do esposo, né, da pessoa que ela divide a vida, ela vai estar muito mais, como eu posso dizer assim, a palavra fugiu, mas ela vai estar muito mais refém daquela relação, né? Então, a questão do empoderamento financeiro, da mulher ocupar o mercado de trabalho e conseguir manter, né, as suas demandas, mas assim, hoje a gente vê, né, muitas mães solo, muitas mulheres que fazem isso. Enfim, eu tenho na minha família também minha tia que foi, né, pai e mãe, né, e que educou ali os filhos com muita força e com muita garra, né. Isso é algo que a gente fala, né, sobre os casos também das mulheres
que estão ali refém, né, que são dependentes em algum momento, mas existem muitas mulheres que são as chefes de família e que fazem tudo em casa, né? Inclusive reparos, às vezes troca o chuveiro e tal, coisas que antigamente falava assim, né, pereirão, né, que faz. Hoje em dia você vê as mulheres fazem de um tudo, né? Além de fazer as atividades que são reconhecidas como femininas, mas também fazem outras atividades. Agora, a questão mesmo do empoderamento financeiro é um lugar muito importante para a dignidade da mulher, porque o poder de compra, né, é algo que na sociedade que a gente vive, e a gente tem que colocar que a gente vive numa sociedade capitalista, o poder de compra, de certa forma, humaniza. Né? Porque se você não pode comprar, se você sai na rua e não consegue consumir, você é um ninguém. Né? Então, você sair de casa e poder ir numa loja, comprar uma roupa, se vestir, se olhar, né? Comprar uma coisa que você queira, ir num shopping, né? Agora, muitas vezes a gente está falando de mulheres que lutam e que trabalham para manter o mínimo, né? Enfim, são as empregadas domésticas, são as professoras e tantas outras que estão aí diariamente fazendo o esforço diário para conseguir fazer essa manutenção aí da própria sobrevivência, né? Essa falta de valorização dos profissionais, como um todo, das mulheres, é um negócio assim muito difícil de entender. E se você for falar em todas as áreas, doméstica, seja qual for, acho que nenhuma. Da mais importante para mim, da área mais importante de todas as profissões para mim, é professora. Uhum. Eu não consigo ser médico sem passar por uma professora, por um professor. Por que ganha tão mal essa pessoa, meu Deus? Ganha tão pouco. Pouco. Ao ponto de ter que se várias matrizes, desdobrar ou se triplicar, como você disse, para poder... o professor leva trabalho para casa, né? O professor de educação infantil tem que fazer todas as ornamentações, corte para preparar a aula com muita ludicidade. Gasta dinheiro do bolso. Do bolso. O professor do ensino fundamental, muitas vezes, prova para casa para corrigir, né? Então, realmente são muitas demandas, assim. Mas, assim, Cláudio, quando a gente fala em relação à questão da importância das profissões, né? Eu sempre falo, assim, que, na verdade, a gente está numa engrenagem, né? Todas as profissões, elas têm a sua importância. É óbvio que o professor tem a sua questão por formar outras, mas quando a gente fala também de quem faz o trabalho da limpeza e do alimento, né? É muito importante, porque para a gente estar aqui hoje, para eu estudar e tal, existe alguém que faz a comida na minha casa, e que às vezes eu chego, o banheiro tá limpo, a casa tá limpa, né? Quando a gente fala de um hospital, né? Se a gente não tiver um hospital com higiene, a gente não tem saúde, né? Então, acho que a gente precisa valorizar todas essas funções, assim, de certa forma, para a gente não diminuir, né? Nenhum tipo de... Não, eu não estou dizendo o que você está fazendo. Não. Só estou demarcando nesse sentido, assim, porque isso, a gente tem também uma tendência de... valorizar a intelectualidade, né? E o estudo, eu acho que isso é extremamente necessário, mas que a gente possa também reconhecer esse trabalho que é constantemente invisibilizado. É só nesse sentido, assim. Porque... e isso é falar sobre a questão da mulher, né? Porque esse lugar é invisibilizado, mas ninguém consegue fazer nenhuma outra função se não tiver alguém que faça que faça comida, que prepare uma roupa, que passe uma roupa, que lave, enfim. Não, perfeito, desculpa. Sabe qual é o exemplo que eu cito aqui, sempre quando eu estou meditando aqui, quando eu estou falando aqui, em algum horário, algum momento, o maior médico do mundo, para fazer a cirurgia mais complexa do mundo, usando o equipamento mais avançado de todos os tempos, no maior e melhor, mais equipado centro cirúrgico do mundo, ele só consegue fazer ali porque, primeiro, uma pessoa foi ali para dar a faxina, para manter limpo, esterilizado. Senão, ele não consegue fazer. Ele não pode. Então, assim, olha o tamanho de todo mundo nesse contexto. Por que o faxineiro não tem que ser respeitado? Questão de salário, tudo bem, você vai debater, você vai argumentar, né, contextualizar, que o médico estudou, tá, tudo bem, mas a importância
para mim está no mesmo patamar, aquilo que você falou. Ninguém consegue dar aulas com os alunos com fome, por exemplo. Olha a importância daí. Aliás, no meu caso, era mais importante os merendeiros do que as professoras. No caso de Beto, também acredito. Bom, vamos lá. Para a gente caminhar para o fechamento aqui, assim, tem muita coisa que a gente conta como avanço, tem muita coisa que precisa melhorar, mas eu acho que vale destacar aqui o que é assim, um norte de vocês para ter uma conquista. Conquistou, beleza. Avançou aqui nessa área, beleza. Não vai ficar esquecido. Vamos continuar lutando para manter aquele... Mas hoje, por exemplo, o movimento unificado da mulher de Campos, qual é a... Se é que é possível, não sei se dá para distinguir isso, talvez eu dificulte para você nessa pergunta. Mas pode falar. Mas vamos lá. Se dificultar, eu falo. Não, porque assim, porque não dá para dizer o que é um norte para vocês hoje. O que é seria a maior conquista para vocês? Olha, eu acredito que a maior conquista hoje, e aí eu vou focar na questão da violência doméstica, porque da violência de gênero, né? Enfim, é a questão da gente ter mais equipamentos e de forma descentralizada na cidade. Então, eu até vi, assim, que há uma... Acredito até que amanhã ela deve falar sobre isso, a Josiane. Tipo, não é uma patrulha, mas tipo um ônibus, né? Que vai fazer itinerário pela cidade e tal. Tem um ônibus da mulher. Que tá alguma coisa para poder receber essas denúncias e ouvir essas mulheres. Mas a gente precisa que esses equipamentos... Tá. Não é um ônibus é um outro. Não, esse é um de atendimento. Não é um circular, não. Acho que não. E aí, eu acho... Mas assim, a gente precisa de um equipamento fixo, né? A gente precisa até que os CRAs estejam também equipados para encaminhar essas mulheres, né? A questão da localização do CEAM, que é o Centro Especializado de Atendimento à Mulher, ele não é acessível, né? Porque existem poucos ônibus que passam ali, muitas mulheres nem sabem que existem. Isso não é uma questão, como eu falo sempre, não é pessoalizando, né? A gente sabe que tem profissionais excelentes lá e que, enfim, prestam um bom serviço à comunidade. Eu conheço pessoas que são atendidas pelo CEAM e que falam muito bem, né, do atendimento, mas a gente precisa chegar a essas mulheres que são vítimas de violência e estar prestando esse atendimento. Eu acho que isso é um começo, né, de uma conquista, assim, que é algo que a gente está sempre falando. E, né, falando da delegacia de especializado também em ADAN, né, em atendimento à mulher, é isso, a gente precisa pensar também nesse ambiente mais humanizado para receber essa mulher vítima de violência. E no mais... a gente tem também na cidade um ônibus, né, que só pega para as mulheres, mas que só roda em uma determinada linha, né? Então, acho que é isso, né? Acho que a gente precisa também de uma Câmara de Vereadores que nos escute, que agende com o movimento unificado de mulheres para entender as demandas. Acho que a gente tem muito o que contribuir em relação a isso. Né, porque eu acho que o movimento social, eu tenho certeza que o movimento social é um movimento que faz com que as políticas públicas de fato ocorram. A gente tem mulheres incríveis no movimento unificado de mulheres, né, advogadas, psicólogas, mães, pessoas, né, mulheres, né, que vivenciam a vida cotidiana, né, não só colocando também as que têm títulos, que são doutoras, mas mulheres diversas e que podemos sim, né, acho que para construir a política pública na cidade, a gente precisa ouvir as mulheres e ouvir as mulheres de diferentes territórios, que ocupem diferentes cargos, diferentes funções, para que a gente possa estar atendendo essa demanda. Não adianta a gente pegar um grupo e achar que está representado ali todas as mulheres, porque são muitas mulheres de diferenciadas formas, são mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres periféricas, né? Enfim, são vários tipos e a gente não pode estar definindo numa pauta só. O CEAM fica onde que no TUF? Não é no TUF, não. Não é não? Não. Peraí. É perto, mais ou menos perto do batalhão ali. Mas eu esqueci. Aqui aqui no centro? É. Não é aqui aqui esse endereço, não é esse aqui onde era o atendimento? Ele fica numa esquina. Aqui da Bamber? Batista. Aqui
Ele fica na rua de um posto também, de combustível, mais ou menos. Sim, aqui na Rua do Gás. É isso aí. Na Rua do ali, Gás, por aqui ali. com aqui da BAM. É a antiga Policlínica, não é? Do servidor? Você acha esse local ruim? Para localização é ruim, sim. Pode falar, porque eu vou levar... Fica muito no centro da cidade. E ali, se você for pensar assim, não é um lugar de passagem, né? Porque é isso, às vezes, a gente, no dia a dia, e muitas mulheres que trabalham, como a gente está falando, que não tem tempo, às vezes, de olhar, né? O algoritmo traz o que eu consumo, né? Não traz aquilo o que eu preciso necessariamente. Então, acaba sendo uma localização que não facilita o acesso de mulheres que vêm da periferia, por exemplo. Né, a gente entende dessa forma, o Movimento Unificado de Mulheres, a gente faz assim essa leitura, né? Acredito também que pessoas que trabalham lá também façam, mas a gente vai, né, colocando pontuando isso e entendendo, né, que a gente sabe que existem muitas dificuldades, tem questões políticas envolvidas também, mas que a gente precisa descentralizar, não adianta ter um só. A gente tem os casos de violência aumentando cada dia mais, né? E a gente sabe que essas mulheres que as mulheres vítimas de violência têm um perfil. Então, a gente precisa descentralizar esse atendimento, né? Estar em outros espaços, em outras comunidades, né? Fazer esse trabalho itinerante. E nas escolas também, né? Eu acho que isso também é um ponto muito importante, né? Dentro das escolas, falar sobre a violência, né? Porque muitas vezes, se você está num ambiente familiar em que a violência ela é naturalizada, essa menina que vê ali no dia a dia dela o padrasto, o pai, gritar com a mãe dela, né? Agredir a mãe dela, ela vai logo naturalizar, né? E qualquer outra coisa menos que isso, ela vai achar que é normal. Às vezes, alguém falar da roupa dela, alguém dizer que ela não, volta e troca outra roupa. Ela vai achar isso normal, tá cuidando de mim, né? Porque ela presenciou coisas muito piores. Então, a gente precisa debater, conversar com isso, porque mesmo que pareça que nas redes sociais esse tema está sendo discursado e que isso está sendo falado, como o senhor mesmo disse, né, Cláudia? Como você disse, existe uma bolha, né? Então, talvez essas meninas consomem outro tipo de conteúdo e aí elas não têm acesso a essa informação. Então, a gente precisa que esse atendimento seja descentralizado, ocorra em outros bairros. Não, você está no lugar de fala. Eu estou só especulando porque, assim, para mim, relativamente, logo que você fala assim, tá no centro da cidade, é melhor acesso. Sim, só que ele já sai um pouco dessa área mais focada aqui, desse quadrilátero que nós temos, né? Já fica ali um pouco mais afastado do centro. Estou tentando... Porque amanhã vamos conversar com a José, vou levar essa pauta para ela, vou levar essa demanda para ela. Vou apresentar aqui essa demanda para ela. E, assim, com relação à localização, enfim, é o que você está falando. De fato, de ser difícil acesso por conta de ônibus e não é local de passagem. E vou levar também essa outra reivindicação que é o CRAS seria o local, talvez... Eu acho que não necessariamente o CRAS vai fazer a denúncia, mas o acolhimento, né? Eu acho que essa escuta, né? Porque o CRAS é o Centro de Referência de Assistência Social, né? Então, ele tá ali com essas mulheres estão diariamente passando pelo CRAS, né? E aí, essa escuta, essas mulheres, às vezes, que chega lá, né? O CRAS também tem psicólogo, também tem assistente social, né? Eu acho que essa escuta ativa, porque combater a violência doméstica é um dever de toda a população, né? Então, todos os setores públicos, por exemplo, quando a gente fala em relação à saúde, né, um médico que vai atender uma pessoa numa emergência e ele vê que está com manchas estranhas, ele tem que ter um cuidado ali, né? Ele tem que ter uma escuta, ele vai encaminhar, ele vai chamar. Então, todos os funcionários, principalmente públicos, né, e toda a sociedade civil, é aquela história de que em briga de marido e mulher não se mete a colher, isso já passou faz muito tempo, né? Então, a gente precisa exercer esse papel, sim, de proteger nossas mulheres, essas mulheres que muitas vezes são vítimas, enfim. E então eu acredito que essa formação ela deve perpassar todos os setores, né? Seja da assistência social, seja da saúde, seja da educação, né? Muitas vezes eu já trabalhei em escola e é isso. Muitas vezes você escuta a criança, você descobre que há alguma coisa. Então, se você não dá atenção àquilo, você está também reforçando aquela violência, né? Isso não é um problema meu, não vou me meter, isso não é para mim, né? Então, a gente também tem que ter essa responsabilidade também, né, social por
para essa luta. Não, porque colocaram aqui no... Não, perfeito. Colocaram aqui Rua dos Goitacás, Rua do Gás, 257, TUF Clube. Aí me quebrou. Ali no máximo, ali é Chácara João Ferreira. É aqui do lado aqui, 200 metros aqui da rádio. TUF Clube aqui não, aí não deu não, me quebrou no meu GPS aqui, deu pau. Ó, falar em GPS, só pra gente fechar aqui a nossa conversa, e já começar a te agradecer, mas teve um acidente com um ônibus, você me perdoe aqui, mas só para eu registrar, e faremos isso ao longo da nossa programação, mas só para quem está ouvindo agora, Olha no Ar, houve um acidente com um ônibus da 1001, Rio-São Paulo, e uma criança de 13 anos morreu. Meu pai. Um ônibus que ia do Rio de Janeiro para São Paulo, com 45 pessoas, caiu em uma ribanceira de 7 metros de altura na rodovia Presidente Dutra, na madrugada desta quinta-feira. E o que eu estou registrando, tem acidente de ônibus, infelizmente, no Brasil inteiro, deixando um morto e 25 feridos. O que eu estou registrando é que é um ônibus da 1001 e que faz a linha Rio-São Paulo e muita gente sai de Campos, pega esse ônibus para fazer exatamente esse percurso, perfeito. Então, a gente está acompanhando aqui, mais tarde a gente divulga também a relação completa, né? Não tem ainda a identificação também da criança de 13 anos que veio a óbito e nem dos 25 passageiros que ficaram feridos, né? A última informação que tem é essa, que a vítima é um adolescente de 13 anos que não teve a identidade informada. Bom, são 8 horas e 52 minutos. Mayara, sobre essa questão da violência, a gente sempre pede assim, que vocês deixem um recado para as mulheres que estão passando por porque eu acho que o maior objetivo do programa é esse, é a gente tentar diminuir essa violência. E qual a mensagem transmitir para essa mulher que está passando por esse tipo de violência, e são várias violências, tem a psicológica, tem a física, mas tem outras violências. Patrimonial, psicológica, enfim. Qual a mensagem que você consegue deixar para encorajar essa mulher ao ponto de fazer com que ela se livre desse problema, né? Sabendo que vai ter aqui uma rede de apoio, que vai ter... porque tem vários casos, tem tantos casos que vão passando pela cabeça ao longo desses anos que a gente vai conversando com vocês, e vocês vão passando a Cláudia. As mulheres têm medo da própria família dela não a acolher, não dar apoio a ela e de incentivar que ela continue lá. E aí a gente lembra daquele caso de Guarulhos, em que o menino, estudante de medicina, atropelou e matou a mãe ano passado e deu essa tragédia, né, que talvez poderia ter sido evitada, né, ao longo depois do acidente, né, da morte. A gente foi descobrir oficialmente pela polícia, não por rede social, mas pela polícia, pelas investigações, que a mãe já sofria outro tipo de agressão em casa também, né? E a própria irmã, a filha, deu uma entrevista em rede nacional revelando isso. Então, assim, o que nos leva a pensar de que poderia ter sido evitada aquela tragédia. Então, a gente sempre pede, deixa aqui uma mensagem para encorajar e empoderar essas mulheres que estão nesse momento sofrendo esse tipo de agressão. Acho que é um desafio muito grande, porque gostaria muito de dizer, primeiro, que ela teria um aparato do Estado necessário, né? Mas, infelizmente, a gente ainda não tem esse ideal. Esse é um ponto. Mas, ainda com toda essa dificuldade, de forma bem pessoal, eu gostaria de dizer para essa mulher que, se porventura, né, nos ouvir ou em outro momento ou agora está ouvindo, que existe vida após a denúncia. Existe uma vida maravilhosa que pode estar esperando por essa mulher após. Que ela não depende, que ela não precisa desse homem, que esse homem
né? Existem muitos homens com comportamento narcisista, né? E que faz com que a mulher se sinta culpada pela violência que sofre, né? Então, que ela não é culpada da violência, né? Que ela é uma pessoa incrível, que ela tem força, que ela tem muito o que brilhar pela vida e que existe vida após um ciclo de relacionamento abusivo, após um ciclo de violência. E que uma coisa que eu acho que é extremamente necessária é que essa mulher busque alguém com quem contar. Alguém que, dentro do ciclo dela, eu acho que o Movimento Unificado de Mulheres também é esse espaço. Então, nas redes sociais, se quiser mandar, né, mensagem no privado, acho que é esse lugar também de acolher essa mulher e ouvi-la e mostrar para ela que existe uma rede de apoio também, porque quando os equipamentos falham do Estado, a gente muitas vezes recorre a outras mulheres, né? Essa questão da disputa entre mulheres, ela está caindo por terra já, porque a gente está se unindo para se proteger e para se erguer também, né? Eu acho que uma dá palco à outra. Então, eu acho que essa a mensagem que eu posso deixar é essa, assim, que mesmo dentro de um ciclo de violência que parece que não tem fim, ele pode ter fim, sim, né? E que ela não espere o pior acontecer, né, para que faça a denúncia, né? Mas que no menor sinal, né, num copo quebrado, numa batida na mesa, né, no impedimento dela vestir uma roupa para sair, ou pegar o celular dela e querer olhar as mensagens, querer olhar, enfim, tudo isso já é crime, né? E que precisa ser considerado, né? Então, eu acho que é isso. No menor sinal, não esperar o pior acontecer. Faça assim, procure a DEAN, insista. Se não for ouvido uma vez, vai de novo. Mas, assim, falar sobre uma vez e ir de novo também é bem difícil, sabe, Cláudio? Porque a gente sabe que é muito difícil para essa mulher. Então, por isso que eu falei que é um pouco complicado. Mas, assim, é isso, assim, que a gente possa se fortalecer e eu agradeço, né? Aproveito para agradecer a oportunidade. Posso só falar uma coisa que você citou e acabou que você não colocou? Que você estava falando sobre a questão... Dani falou aqui, ó, que potente esse recado. Ah, legal. Da PEC do aborto, né? A gente falou mais cedo da PEC do aborto. A gente acabou não tratando, mas eu só queria colocar que criança, né? A Dani até mandou aqui no privado assim, amiga, lembra aí, tá vendo? É essa rede de apoio. Por favor, essa corrente aí. Criança não é mãe, né? Pessoa que é violentada não tem que ser mãe. Então, a gente não pode... É inconstitucional, né? Querer que uma pessoa, uma criança que sofra violência leve uma gestação adiante, né? Eu acho que isso precisa deixar marcado aqui também e que o Movimento Unificado de Mulheres vai permanecer lutando e lembrando que criança não é mãe, né? E que estuprador não é pai. E que, enfim, que isso é uma pauta que que a gente já tinha conquistado e que pela questão do fundamentalismo religioso, do proselitismo religioso, né, estão desumanizando muitas vezes essa vítima, né? Como que ficou essa PEC? Eu acho que eu não vou ter... Então, ela está em processo. Está em processo, não está? Aqui. Em 2012 ela surgiu, a PEC 164, e voltou agora, 12 anos depois. Mas também uma estratégia política também, né? Isso pode ser para abafar outros casos, para criar aquela cortina, né? Porque tem essa questão, porque majoritariamente, apesar do Brasil ser um país laico, majoritariamente o Brasil é um país cristão, né? Então isso acaba também envolvendo aí as questões, né? Eu sou cristão, sou católico, apostólico, romano, mas não defendo esse tipo de lei de forma nenhuma. E muitos outros não. Não, eu tenho problema nenhum em falar isso. Falo isso com os meus padres, com os meus bispos. Acho isso um absurdo a igreja defender isso assim de forma muito, muito... Que história é essa? Eu não consigo entender na minha cabeça que uma criança, como você disse, que foi estuprada e... vai ser mãe. E a saúde dessa criança? Como? Como assim, gente? Porque não tem nem preparo para gestar ainda. Não, na minha cabeça eu não consigo ter nenhum tipo de
de discernimento, tem muita dificuldade para entender essa coisa. Acho que o aborto como um todo, aí sim, você tem que ter algumas regras, você vai sair abortando de qualquer maneira, só porque não quer um filho agora, porque não... Não, aí é diferente. Agora, aí a gente vai debater muito aqui. Vai ficar... Vamos deixar para outro momento. Não, assim, é diferente. Mas eu tô entendendo. É diferente, mas não quer dizer que eu concordo, eu só acho assim... Entendendo. O outro assunto é outro... Agora, esse aqui, criminalizar uma criança que foi estuprada e dizer que vai ela tirar... tem que levar a gravidez adiante. Pelo amor de Deus, fala sério. Que mundo que a gente está? Aí não dá na minha cabeça, não é. E esse aí eu tenho dificuldade. Eu mudo muito minha opinião, não tem problema nenhum, não tenho medo nenhum de mudar. Eu acho que... Mudar é importante. É importante, sim, mas claro, senão não teria o avanço que nós temos no mundo. Que história é essa? Né? Mas, seja a pessoa, se eu sou... se eu não mudo e vivo como eu fui criado, os meus pais que foram criados naquele patriarcado que você... Né? Então tem que mudar, gente. Pelo amor de Deus, senão meus filhos não vão mudar. Não, continuar fazendo fumaça ao invés de mandar uma mensagem de WhatsApp? Não dá, né? Obrigado, Mayara. Que bom te conhecer, bom te receber aqui. É mais uma que a gente vai perturbar lá de vez em quando. Obrigada. Vai ser uma honra voltar. Muito obrigado. Seja bem-vinda sempre aqui. A todas as mulheres aí, nosso carinho, nossa gratidão, nosso respeito, sobretudo, nossa admiração pela luta de vocês para conquistar o espaço. Eu acho que nós temos medo de vocês, não é? Temos medo, porque a mulher sabe... Aí é que eu levo as pancadas, sabe? Magnólia, Cláudia, mais uma vez, arrasando, você é demais. Defesa das mulheres. Magnólia, forte abraço para você. A Dani, Subversiva, uma manhã riquíssima. É o nome dela na internet que tá, gente. Não sou eu, olha lá. Cheia de contribuições importantes para nossa luta enquanto mulher, companheira. Você nos fortalece. Muito obrigado aí por nos representar tão bem, tá? A Dani tá falando de você. Muito obrigada. Eu que agradeço. Margarete Wicked, é isso mesmo? Não sei. Eu também não. Eu olhando aqui não estou sabendo, mas você aproveitar para elogiar uma mulher da década de 70 que teve que lutar pela defesa da vida, Eunice Paiva, assistam, ainda estou aqui, imperdível. Importante. Não tenha dúvida. Conhecer a nossa história. Eu ontem li uma mensagem num grupo de WhatsApp, um desses... Bata aquele apitinho aí. Tentando contextualizar o momento da agora com o momento da ditadura. Será que não está tão difícil agora quanto na ditadura? Deve estar mesmo, né? Os corpos estão desaparecendo, né? Os maridos, os pais estão sendo mortos pelo governo, né? As crianças estão sendo torturadas pelos... coronéis, né? Tá bem parecido. É muito difícil. É porque quer falar de Alexandre lá do STF, e aí vira aquele embolo, aquele nojo. Alexandre Moraes, obrigado, Beto. Aí, sabe, que Alexandre proíbe dos caras fazerem aquelas palhaçadas lá nas redes sociais e tal. Ele tem os exageros dele também, nós sabemos. Isso aí não tem... Mas contextualizar o momento de agora com... O golpe de 64 é muito esdrúxulo isso, merece nem comentário. A pessoa não tem nem conhecimento do passado. Tem conhecimento do passado, tem sim. Você sabe quem? Vou te falar depois. Rapaz, 9h04. Obrigado, parabéns pelo Dia Internacional da Mulher, parabéns todos os dias pelas lutas que vocês travam aí. Amanhã a gente fala com a Josiane, depois você vê o corte lá sobre essa demanda que você trouxe aqui. Vou participar também. Por favor, online. Por favor. E a Magnólia, Dani, a todos vocês aí, a Noêmia, a todas as mulheres, nosso carinho, nossa gratidão sempre, né? Não só pela audiência aqui, claro, mas pela existência de vocês. E conte com a gente sempre. 9h05, fechamos aqui o Folha no Ar, de volta amanhã às 7h, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente.